Michele Mouton nasceu em Grasse no dia 23 de junho de 1951. Seus pais eram cultivadores de flores e jasmins que abasteciam que usavam para transportar a carga. E foi nele que Michele, aos 13 anos, decidiu dar um passeio na fazenda, sozinha. Apesar do susto que a francesa deu em seus pais, que acharam terem sido vítimas de um roubo, eles não se opuseram em momento algum ao sonho que se seguiu aquelas voltas despretensiosas. Sua mãe a ensinou a dirigir e a acompanhava em passeios pelas estradas rurais da região. O gosto por carros se transformou em gosto por corridas aos 21 anos, em 72, quando o piloto Jean Taïb, que era amigo de Michele, a convidou para acompanhá-lo nos treinos para o Tour de Corse daquele ano. O interesse se transformou em uma vaga de navegadora do próprio Taïb no Rally de Monte Carlo no ano seguinte, que marcou o início da primeira temporada do Mundial de Rally. Terça-feira, 15 de agosto de 2023, e este é mais um Personagem de Terça. Salve a todos os nossos ouvintes, salve a todos os nossos seguidores, serão todas e todos bem-vindos. Eu sou Rodrigo Vilela e hoje é dia de Personagem de Terça, é dia de relembrar mais um grande nome da história. Antes de começar o pedido de todos os dias, deixem o like nos nossos vídeos, compartilhem nosso conteúdo, inscrevam-se no nosso canal e ativem as notificações para ajudar bastante a gente. Contrariando bastante do que a sociedade pregava naqueles anos 70, o pai de Michele, Pierre, deu total apoio para a carreira da filha e foi além. Por achar que Taïb não era tão talentoso, ele sugeriu à filha que trocasse de assento e passasse a competir como pilota. Mouton ganhou um Alpine A110 e cumpriu com muito talento o prazo de um ano que seu pai lhe deu para mostrar resultados. Ela fez sua estreia como pilota ainda em 73 na edição feminina do Rally Paris-Saint-Raphael. Depois, já entre os homens, conseguiu uma excelente 8ª colocação no Ile-de-Boutet, um evento complementar do Tour de Corse. No ano seguinte, ao lado da navegadora Françoise Conconi, fez sua estreia ao volante no WRC. A 12ª colocação na França rendeu os primeiros comentários jocosos e preconceituosos contra ela, de que ela só havia conseguido o resultado porque o motor do seu Alpine era adulterado. A inspeção da FIA calou a boca de geral. O ano terminou com o título francês e europeu entre as mulheres e em 75 ela voltou ao Tour de Corse. O incrível 7º lugar lhe rendeu mais uma vez os títulos femininos da França e da Europa. Além disso, ela participou da sua única edição das 24 horas de Le Mans. Ao lado de Christine Dacremont e Marianne Hofner, ela venceu a classe S2.0. O desempenho foi determinante para ela assinar um contrato de patrocínio com a Elf, e em 76 ela participou não só de uma, mas de 3 etapas do WRC. Em Mônaco, obteve um 11º, não completou na França e também na Itália. Em 77 ela deixava de ser pilota independente e passou a fazer parte do time da Fiat França. Com o Alto Bianchi A112 Abarth, ela conseguiu um 24º em Mônaco, mas depois um 8º na França. Mesmo com o carro, segundo ela, sendo um caminhão difícil de pilotar. No ano seguinte, ela tinha em mãos o novo Lancia Stratos HF e com ele chegou em 7º no Rally de Monte Carlo. Já no Tour de Corse, de volta para o 131 Abarth, uma 5ª colocação. Nos anos de 79 e 80, Mouton repetiu o revezamento de carro e os resultados. 7º lugar em Monte Carlo com o Stratos e 5º no Tour de Corse a bordo do 131 Abarth. Foi aí que a oportunidade apareceu. A Audi ingressou no Mundial com o carro que estabeleceu as regras dos carros de rally modernos, o Sport 4. Claro que pesou um pouco o retorno publicitário que a presença de uma pilota faria na equipe. Eram os anos 80, lembrem-se. Mas os alemães deixaram claro que não era qualquer mulher que estaria na equipe. Seria a primeira vez que Mouton disputaria a temporada completa do WRC. Só que a temporada de 81 não começou bem. Um problema com o sistema de combustível a impediu até de largar em Mônaco. Ela não disputou o Rally da Suécia e, a partir de Portugal, teria ao seu lado a navegadora que complementaria seu talento, Fabrizia Pons. Em solo lusitano,
mesmo com vários problemas elétricos, foram 7 estágios vencidos e um 4º lugar. As bocas machistas começavam a ser caladas pouco a pouco, porque ainda tinha quem criticasse a Audi por tê-las em seu plantel. Na Grécia, Mouton e Pons estavam em 5º, sendo as mais rápidas da disputa, quando todos os Audis foram excluídos sob a alegação mal explicada de infrações de homologação. Depois veio uma 13ª colocação na sua estreia na Finlândia. E depois disso, o primeiro momento de glória, a vitória no Rally de Sanremo na Itália, aproveitando o abandono de Michele Sinotto para enfiar a arrogância masculina da época goela abaixo de Henri Toivonen e Ari Vatanen. Era a primeira vitória feminina no WRC. Vatanen, que antes da prova dizia que jamais perderia para uma mulher, teve que se calar. A 8ª colocação, ao final da temporada, parecia muito para quem duvidava dela. Mas para quem realmente entendia de esporte motor, era o prenúncio de que coisas melhores poderiam vir. E vieram em 1982. De novo, a temporada começou mal em Mônaco. A dupla estava em 3º quando sofreu um acidente. Mouton lesionou o joelho e Pons teve uma concussão. Na Suécia, completou em 5º, mesmo se acidentando no carro de Hannu Mikkola, que estava acidentado no mesmo lugar. Em Portugal, a primeira vitória da temporada superando Per Eklund na etapa e na tabela. Depois de não disputar o Safari Rally e de ter um 7º na França, Mouton e Pons venceram o Rally Acrópole, não dando chance alguma para Walter Röhrl, que liderava o campeonato. Um problema de óleo a fez abandonar na Nova Zelândia, mas no Brasil, exatamente há 31 anos, Röhrl perdeu uma roda no último estágio e viu Mouton vencer mais uma no campeonato. Aquela seria sua última vitória no WRC na última prova do Mundial que nosso país sediou. A diferença caiu para 27 pontos e ambas as duplas zeraram na Finlândia. Na Itália, mesmo vencendo 9 estágios, Mouton ficou em 4º, logo atrás de Röhrl. O alemão teria seu primeiro match point na etapa seguinte, e a Audi, que não tinha em seus planos disputar a etapa da Costa do Marfim, foi para lá para manter vivo o sonho do título. Mouton recebeu a notícia de que seu pai não resistiu a um câncer e que seu último desejo era que Michele disputasse aquela prova. Assim ela fez. Nos 2 primeiros dias, ela já havia enfiado mais de 1 hora sobre o rival da Opel. Só que no 3º dia, seu Audi passou a enfrentar problemas mecânicos e, no último dia, ela precisou trocar todo o sistema de injeção de combustível. A grande vantagem havia ido pelos ares e naufragou de vez após ela sair da pista e capotar o carro a apenas 600 km do fim. Ela ainda dirigiu por 5 km com o carro destruído, mas acabou abandonando a prova enquanto Röhrl conquistou a vitória, os 20 pontos e o bicampeonato mundial. Pelas regras da época, contavam-se apenas os 7 melhores resultados de cada piloto. Ou seja, se ela tivesse vencido em solo africano, bastaria um 3º lugar na Grã-Bretanha, independente do resultado de Walter. Mesmo já sem a taça, ela disputou o Hack Rally e foi 2ª colocada, carimbando o vice-campeonato. Uma pena, porque Röhrl seguiu com sua empáfia, dizendo que não aceitaria ser vice de Mouton por ela ser mulher. Em 83 foi criado o Grupo B e Mouton, a bordo do Audi 4A1, conseguiu 3 pódios em Portugal, no Quênia e na Argentina. Ela terminou a temporada na 5ª colocação. Aí no ano seguinte a Audi contratou Röhrl e Mouton disputou apenas 5 etapas. Ela e Pons conquistaram um 2º lugar na Suécia e um 4º na Grã-Bretanha. A Audi, que tinha perdido o campeonato de montadoras em 83 para a Lancia, voltou a ser vice agora da Peugeot e reduziu seu programa no Mundial para 85. Mouton e Mikkola seriam apenas piloto de testes. Sua única participação na Costa do Marfim foi repleta de problemas e polêmica. Nos treinos, ela acertou um trem e depois a Audi se envolveu em uma suposta troca de carros que levou à retirada de Michele da prova. A francesa decidiu que sairia da Audi ao final do ano. Mas antes disso, escreveu seu nome em outra prova de renome, a subida de Pikes Peak. Apesar do piso escorregadio devido a uma tempestade,
Michele quebrou o recorde de Al Unser Jr., estabelecido em 82, em nada menos que 13 segundos. O estadunidense se irritou publicamente, desdenhando, claro, do carro, da pilota, da organização, e Michele supostamente respondeu que, abre aspas, se ele tivesse culhões, disputaria a descida comigo, fecha aspas. Óbvio que ele não teve. Em 86, Michele disputou os ralis de Mônaco e da França a bordo do Peugeot 205 Turbo, mas aquele foi um ano difícil para o WRC, com o aumento de acidentes, alguns deles fatais, como o de Portugal, que matou 3 torcedores e feriu outros 30, e a morte de Henri Toivone e Sérgio Cresto na França. Mouton decidiu que era hora de se aposentar das pistas. Aí em 88 ela resolveu, junto a Frederick Johnson, organizar a primeira corrida dos campeões, inicialmente para homenagear Toivone e Cresto, mas que acabou se transformando num evento multicategorias, que atrai a atenção de muita gente, mesmo sem ser considerado um campeonato nível A. Mouton passou de uma das melhores pilotas para se tornar referência no esporte para as gerações mais jovens, e mesmo que tardiamente, passou a ter seu talento reconhecido por caras como Stirling Moss, que a considera uma das melhores ao lado de sua irmã Pat Moss, e por Niki Lauda, que a descreveu como a supermulher. Em 2011, ela foi agraciada com a Ordem da Legião de Honra, e em 2022 o documentário que conta sua trajetória, intitulado Queen of Speed, foi premiado com o Emmy de melhor documentário esportivo. De 2009 a 2022, Michele foi presidente da comissão da FIA para mulheres no automobilismo, junto a outras competidoras, desempenhando papel crucial no ingresso de mais mulheres competindo nas diversas categorias mundo afora. Entrem depois e assistam o documentário sobre ela. É impressionante. Muitos deles, como por exemplo o próprio Walter Röhrl, reconhecendo que era estúpido na época, que era assim, em resumo, sem dizer exatamente o que ele disse no vídeo, mas que ele é um idiota de tratar a Mouton do jeito que ele tratava. Mas não adianta nada depois que a pessoa se aposenta, você tem que dar apoio enquanto a pessoa está competindo, principalmente as pilotas. A gente já falou aqui de várias outras que sofreram muito preconceito enquanto estavam correndo, depois que para não adianta vir elogiar, já parou. Tem que incentivar enquanto está correndo. E incentivo se chama respeito. Não é, por exemplo, igual kartistas aí, mundo afora, que jogam kart em cima das meninas porque, não aceito perder para a mulher. Isso é uma completa babaquice. E, enfim, falar desse tipo de gente não seria ruim para o canal, não por medo de represália, mas simplesmente por perda de tempo de falar desse tipo de gente. A Mouton merece todo o reconhecimento para sempre. Para sempre. Gostaram, né, pessoal? Claro que vocês gostaram de relembrar um pouquinho da carreira dessa gigante das pistas, dessa gigante, quer dizer, não tão pistas, né, na verdade, do off-road, mas tá valendo do mesmo jeito. Terça-feira que vem tem mais um grande nome sendo relembrado aqui. Lembrando sempre, nosso conteúdo tá no YouTube, tá nas plataformas digitais ou então assinando o nosso feed is.gd/programa Papo Veloz. Sigam também nossas redes sociais, é só procurar a gente por PGM Papo Veloz. Um grande abraço a todos. Quinta-feira tem mais uma lembrança para você acompanhar aqui, pessoal. Então até quinta. Tchau.